Olá! Hoje vamos iniciar o nosso curso de termodinâmica. Para isso vamos definir duas grandezas que serão muito importantes no nosso curso. A primeira é a temperatura. A temperatura está associada à velocidade de vibração das moléculas dentro de um corpo. Quanto maior a vibração das moléculas, maior sua temperatura, e vice-versa. A segunda grandeza importante é o calor. O termo calor está relacionado à transição de energia térmica. Vamos entender mais para frente como essas transições de energia se dão. Vamos começar nosso estudo pela temperatura. E a primeira pergunta é: como nós vamos medir a temperatura? Existem alguns instrumentos que nos auxiliam nessa medição. O primeiro deles é esse aqui. Nós temos um recipiente, que contém um gás, e um manômetro, que é este aparelho verde aqui em cima, que mede a pressão. Bem, como nós vamos medir a temperatura sabendo a pressão de um gás? Inicialmente, vamos assumir que o gás esteja à mesma temperatura do ambiente externo. Agora, para os gases, nós sabemos que a pressão de um gás ela é tanto menor quanto menor for a temperatura. Ao passo que, se aumentarmos a temperatura, nós vamos aumentar a pressão de um gás. Sabendo dessas informações, nós podemos criar escalas que relacionam determinados valores de pressão a determinados valores de temperatura. Outra forma de medirmos a temperatura é utilizando um recipiente amarelo com um líquido dentro, um líquido verde. Sabemos que o líquido ocupa até uma altura L nesse recipiente. Instintivamente, nós percebemos que se aumentarmos a temperatura T, aumentamos o comprimento L. E se diminuirmos a temperatura T, nós diminuímos o comprimento L. Da mesma forma que fizemos com o nosso gás, nós podemos criar escalas relacionando diversos comprimentos L a diversas temperaturas. Esta forma de medir a temperatura é a forma mais comum que nós encontramos. Ela é encontrada em muitos termômetros caseiros, cujo recipiente é de vidro e o líquido é o mercúrio. Agora nós vamos dividir os materiais em dois grandes grupos: os isolantes e os condutores. Idealmente, os isolantes são os materiais que não permitem a passagem de calor. Já os condutores são os materiais que permitem a passagem de qualquer calor. Na prática, não é bem assim que ocorre. Existe sempre uma perda, ou seja, os isolantes eles sempre vão permitir uma pequena passagem de calor. Já os condutores vão reter uma pequena quantidade de calor. Vamos agora estudar o equilíbrio térmico. Para isso, nós temos dois corpos aqui, o corpo A e o corpo B. Inicialmente, a temperatura do corpo A, TA, é maior que a temperatura do corpo B, TB. Logo, o corpo A vai ceder calor para o corpo B. Esta troca de calor cessará a partir do instante que as temperaturas do corpo A e do corpo B se igualarem. Quando eles chegarem nesse estágio, quer dizer que o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico, ou seja, não há troca de calor entre esses dois corpos. Para finalizarmos nossa aula, vamos estudar a lei zero da termodinâmica. Inicialmente, vamos montar este experimento. Nós temos três corpos, 1, 2 e 3, a temperaturas distintas. O corpo 1 está separado do corpo 2 por um material isolante, ao passo que o corpo 1 está separado do corpo 3 por um material condutor, e o corpo 2 está separado do corpo 3 por um material condutor. Ou seja, o corpo 1 e o corpo 2 conseguem trocar calor com o corpo 3, pois estão ligados a ele por um material condutor. Já o corpo 1 e o corpo 2 não conseguem trocar calor diretamente entre si. Após um determinado tempo, podemos dizer que o corpo 3 está em equilíbrio térmico com o corpo 2. Vamos representar o equilíbrio térmico pela setinha branca aqui. E o corpo 3 está simultaneamente em equilíbrio com o corpo 1. A lei zero afirma que, mesmo que o corpo 1 não troque calor com o corpo 2, se eles estiverem simultaneamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, nós podemos afirmar que o corpo 1 estará em equilíbrio térmico com o corpo 2. Com isso, nós finalizamos a nossa aula. Peço que, se não tiverem gostado ou se não tiverem compreendido alguma parte, comente no vídeo, pois assim nós poderemos explicar melhor. Muito obrigado e até a próxima.